Olá a todos, me chamo Alexandre Moreira, sou aluno do Instituto de Física da Universidade de Brasília e venho apresentar hoje meu projeto de iniciação científica de título Teoria de Young-Mills, Geometria de Fibrados Principais. Bem, a apresentação consistirá de uma breve introdução, alguns conceitos e propriedades dos fibrados, conexão, curvatura, teorias de gauge e, por fim, uma breve conclusão. Os campos clássicos e, consequentemente, os campos quânticos, eles apresentam uma propriedade de transformação infinitesimal que pode ocorrer tanto localmente quanto globalmente. É de interesse da física construir uma dinâmica e uma teoria funcional que independa dessa transformação. E para isso, construímos o conceito de fibrados, onde os estados quânticos destes campos podem ser descritos. Os fibrados são formados por uma quintupla que tem como elementos um espaço base M, um espaço total E e uma fibra, que é construída a partir de um ponto do espaço base. A gente associa uma estrutura de grupo, que consequentemente será uma estrutura de grupo de Lie, a essa fibra, onde os elementos da fibra podem se relacionar via operação de grupo. Visualmente, o que isso tudo significa é o seguinte: temos um espaço base M, para um dado ponto P desse espaço base, a gente define uma fibra, onde os elementos dessa fibra se relacionam via operação de grupo, e cada elemento dessa fibra pode ser elevado via essa projeção π ao elemento do espaço base que a fibra está definida. Se esse elemento do espaço base ele estiver contido em dois charts do espaço base, então a gente pode construir duas fibras diferentes, ou seja, duas representações para esta mesma fibra definida sobre o ponto P. Então, nosso objetivo é construir uma dinâmica, uma equação funcional que seja invariante por definição e construção dessa fibra. Aqui eu menciono rapidamente o que é um grupo de Lie e como ele age pela direita e pela esquerda, que não necessariamente é igual. Agora vamos definir o que é conexão e curvatura. Então a gente tem aqui um fibrado principal definido sobre um ponto P do espaço base e a gente vai definir um espaço tangente a um elemento da fibra, onde esses vetores tangentes eles vão ter componentes verticais e horizontais. As componentes horizontais elas só são determinadas de forma única quando a gente define uma conexão forma 1 que projeta o vetor tangente em sua componente vertical que tem valor na álgebra de Lie. E em seguida a gente define uma conexão forma 1A que cuidará de pegar os elementos do espaço vertical e levar ao chart UI. Essa conexão ela tem valores na álgebra de Lie e ela é gerada por essa base TA, que usualmente denota por matrizes lambda-A. Esta base de geradores satisfaz a seguinte regra de comutação. Então a gente pode escrever esse forma 1 como a equação 5. Agora a gente define uma curva saindo de um ponto P e chegando ao ponto P' no espaço base. E a gente vai criar um elevador horizontal que cuidará de elevar essa curva gama a uma curva gama til na fibra. Então a gente vai fazer um vetor tangente no espaço base ao elemento P, fazer um transporte paralelo por essa curva gama de T e ver como ele varia na curva gama til na fibra. E assim a gente consegue construir uma derivada covariante, que ela tem um termo adicional, um termo de conexão adicionado à nossa derivada usual. E essa conexão nos permite ver e calcular como a base desse vetor que está sendo realizado o transporte paralelo varia de ponto a ponto. Isso nos permite diferenciar um vetor que é definido de forma diferente para cada ponto quando ele caminha a curva gama. E o que a gente nota é que, fazendo a comutação dessas derivadas covariantes, a gente chega em um tensor curvatura, que é dado pela equação 11, que mostra de forma visual uma transformação local, que varia de ponto a ponto, e que é realizada por geradores não abelianos. A estrutura constante FABC, não sendo zero, expressa isso. De forma visual, tudo que eu falei anteriormente segue nessa imagem. A gente tem, então, uma curva gama definida sobre o espaço base, a gente eleva ela para a fibra sobre uma curva gama' e faz o transporte paralelo seguindo dois caminhos diferentes. E a gente vê que, seguindo um caminho e seguindo outro caminho, eles falham em fechar por um elemento vertical. E assim o termo que expressa não comutatividade, que é a linha vermelha da figura anterior, é justamente o elemento que cuida de dizer para a gente o quanto o espaço é curvo. É medido pela forma 1A, inserida na derivada covariante. Então a gente vê a real importância de definir a derivada covariante, a derivada usual, mais um termo de conexão. Por fim, a gente pode concluir que todo este formalismo apresenta grandes resultados, como toda a elerodinâmica quântica e a cromodinâmica quântica. Isto é, a descrição de uma partícula fermiônica carregada. Por fim, agradeço ao PROIC UNB pela realização do programa de iniciação científica e também ao CNPq pelo fornecimento de bolsa para a realização deste trabalho. Obrigado a todos e até a próxima.